Meus irmãos, a paz do Senhor, para mim é um grande prazer estar aqui mais uma vez com os irmãos. Nossa finalidade aqui é compartilhar um pouco a palavra do Senhor, nosso Deus, e a nossa tão amada editora Betel preparou para esse terceiro trimestre do ano de 2024 falarmos sobre a relevância da igreja, sua essência e missão. E hoje chegamos aqui na lição de número 5 com o tema a relevância de congregar em uma igreja local para fortalecer a fé e a comunhão. Uma lição extremamente importante. Vai ficar bem claro para nós como é relevante congregarmos, irmãos, a um fortalecimento na nossa fé, a nossa comunhão com o nosso Deus e com os nossos irmãos. Observe que a comunhão com os nossos irmãos é um desdobramento da comunhão com o nosso Deus. Quando andamos com Deus, temos sintonia com Deus, estamos alinhados a Ele, desfrutamos de intimidade, relacionamento com o nosso Deus, nós então desfrutamos também de comunhão, de intimidade, relacionamento com os nossos amados irmãos, que são membros do corpo de Cristo, assim como nós. O corpo de Cristo, a sua igreja, que tem o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo como cabeça e salvador desse mesmo corpo, que é a sua igreja. O texto áureo diz assim: e perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração. Atos, capítulo 2, versículo 46. Então, fica bem claro aqui que a igreja perseverava na comunhão, no partir do pão, e iam diariamente ao templo. Claro que houve um momento de perseguição, houve um momento que eles adoravam nas catacumbas em Roma. No Coliseu, nossos irmãos eram lançados às feras por não negar o santo e bendito nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e nos túneis subterrâneos de Roma, lá estavam os nossos irmãos adorando o nosso Deus, e a igreja, irmãos, só crescia porque Deus acrescentava cada dia aqueles que haviam de ser salvos, e chegou aqui até nós no século 21, somos igreja, o evangelho, a boa notícia de salvação que era pregada lá, foi derramada, foi disseminada, difundida, e nós hoje aqui estamos para, assim como a igreja do primeiro século, também dar continuidade à missão que pesa sobre nós. Essa incumbência de proclamar com arauto as boas novas do reino, o evangelho, a boa notícia de salvação, pesa sobre os nossos ombros, irmãos. Se a igreja não prega o evangelho, quem vai pregar o evangelho genuíno, o evangelho que Paulo deixa bem claro é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, no texto que lemos, está claro a importância de ir ao templo, de congregar, está ali fortalecendo a nossa fé no nosso Deus, a fé que vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra do nosso amado Deus, o Deus de toda a graça. A verdade aplicada diz assim: congregar em uma igreja local, dentre outras, é uma das características da pessoa que passa pela experiência da conversão. Então, todo aquele, irmãos, que passou pelo ato da regeneração, nasceu de novo, foi inserido ao corpo de Cristo, está em um processo de santificação, todo convertido, ele que deu uma volta completa, virando as costas para os preceitos dessa sociedade corrompida e se voltando para Deus, o Deus de toda graça, irmãos, tem o desejo ardente no seu coração de congregar.
e prossegue no processo de aperfeiçoamento cristão, que vai perdurar esse processo de aperfeiçoamento cristão, quando o caráter de Cristo vai sendo formado em cada um de nós, cristãos que cremos em Cristo de todo o coração, por toda a nossa jornada como peregrino e forasteiro no planeta Terra. Nós aqui estamos em uma viagem, porque a nossa cidade é a eternidade, cujo arquiteto e construtor é o nosso precioso e bendito Deus. Então, nós, irmãos, que estamos nesse processo de desenvolvimento em Cristo, um processo de amadurecimento em Cristo, precisamos, irmãos, entender a grande relevância de congregar, termos pastores, líderes, homens sérios, que respondam por nós e estão ali também nos alimentando com a palavra de Deus, intercedendo por nós, para que possamos então ter saúde espiritual. O objetivo da lição são 3. Incentivar a participação nas atividades da igreja de extrema importância, como já tenho feito alusão, reitero, para uma afixação da verdade. Mostrar o perigo de não congregar, a pessoa vai definhando, a fé vai fenecendo e chega ao ponto de abandonar a fé. Então, é muito importante, irmãos, congregar. E também apresentar os benefícios de congregar traz somente benefício. Estarmos com os nossos irmãos no edifício, na nave, no templo, na casa de Deus, na casa de oração. Essa referência de casa de oração, casa de meu Pai, foi feita por aquele que é o nosso maior referencial, que é o nosso maior padrão, o Emanuel, o Deus conosco, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, o eterno Filho de Deus, o nosso Salvador, o nosso único Redentor, Remidor, nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, é muito importante entender e falar com respeito e carinho quando mencionarmos o templo. E aí eu estou fazendo referência ao edifício mesmo, porque foi dessa forma que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo se referiu ao edifício, ao templo, não de forma pejorativa, depreciativa, pelo contrário, 1000 vezes não, mas chamou de casa de meu Pai, casa de oração, quando ali estavam aqueles mercenários fazendo negócio dentro do templo. Ele disse: não façais da casa de meu Pai covil de ladrões. A casa de Deus é lugar para se pregar a palavra de Deus com verdade, anunciar o evangelho genuíno. A casa de Deus é lugar para nos dobrarmos diante de Deus e orarmos por nós, pela nossa família e pelos nossos irmãos e por todos aqueles que nós temos contato. Todos os moradores da face da terra devem ser o alvo da nossa súplica diante do nosso amado e bondoso Deus. O texto de referência está aqui em Atos, capítulo 2, do versículo 42 ao versículo 47, nos diz assim o texto sagrado: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. E em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum, e vendiam suas propriedades e fazendas, e repartiam com todos, segundo cada um havia de mister. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de
salvar. Aqui estão doutrinas atuais, vigentes para nós cristãos, irmãos. E uma vez observando essas doutrinas que jamais serão removidas, o nosso Deus, Ele mesmo vai acrescentar a cada dia aqueles que hão de ser salvos. Introdução. Nesta lição estudaremos sobre a importância e a necessidade de congregar. No sentido bíblico, congregar é o ato de se reunir no nome de Jesus para edificação mútua e adoração ao Senhor. Quando estamos no templo, estamos nos reunindo em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo para edificação mútua da coletividade. Nós também ali estamos para adorar aquele que é único, digno de toda adoração, todo louvor, todo enaltecimento, o nosso amado Deus. É necessário congregar. A reunião local do povo de Deus sempre foi essencial, principalmente para seu crescimento espiritual. Isto pode ser notado no Antigo Testamento, como no Novo Testamento e nos dias atuais. Nós precisamos observar, irmãos, que congregar é uma doutrina bem calcada, fundamentada, respaldada no Antigo e também no Novo Testamento. E quando eu digo doutrina, irmãos, eu estou dizendo não debalde, de forma inútil ou aleatória. Estou dizendo doutrina com a finalidade de deixar bem claro que é uma doutrina e nunca poderá ser removido. A primeira menção bíblica sobre o local de culto a Deus se encontra em Êxodo, capítulo 25, versículo 8. E foi o próprio Deus que deu a seguinte ordem a Moisés: e me farão um santuário e habitarei no meio deles. Foi Deus quem deu a ordem e as especificações, os detalhes da construção do tabernáculo. Também foi o próprio Deus que deu as instruções, as orientações de forma detalhada, pormenorizada, minuciosa para, no futuro, a edificação do templo. Observe que, assim como o tabernáculo, que era móvel, ali no deserto foi ordenado por Deus um lugar de culto, de adoração a Ele. O templo também, que foi erigido anos depois por Salomão, filho de Davi, também foi uma ordem divina, um local para congregar, um local para a adoração. O Novo Testamento também, nós observamos, irmãos, o templo. E como já lemos aqui 2 vezes, ficou bem claro que os nossos irmãos, a igreja do primeiro século, a igreja dos primórdios, a igreja primitiva, estava diariamente no templo. Observamos que os apóstolos também estavam diariamente ali no templo para adorar a Deus, para louvar o seu bendito e precioso nome. Nos dias atuais, apesar de estarmos presenciando um considerável crescimento no número dos desigrejados, um equívoco, um erro muito grande de alguns que acham que podem ser desigrejados, irmãos. Todo cristão, nascido de novo, irmãos, sente um profundo desejo no coração de congregar e ter pastores, líderes que respondam por cada um de nós. É algo naturalmente que acontece na vida de todo aquele que é alcançado pela graça de Deus mediante a fé. Apesar de estarmos presenciando um considerável crescimento no número dos desigrejados, ou seja, daqueles crentes que dizem não precisar frequentar uma igreja para expressar a sua fé, o que, reitero, é um grande equívoco,
O fato é que este movimento constitui um desvio da verdadeira comunhão cristã, pois é impossível viver a plenitude da vida devocional sem a prática do amor fraternal e do sentimento de pertencimento. O próprio apóstolo Paulo faz a seguinte declaração: família de Deus. Portanto, a igreja nos dias atuais não pode deixar de promover a verdadeira adoração, a pregação do evangelho, bem como o companheirismo e a integração entre os seus membros, isto é, cumprir a sua vocação como corpo de Cristo aqui na terra. Então, há uma grande necessidade de nós, como cidadãos do reino de Deus, como família de Deus, como membro do corpo que é Cristo, como pedras do edifício que está sendo diariamente acrescentado novas pedras, que muitos estão lá fora desprezando a Deus e estão caminhando para juízo, condenação e inferno, uma vez ouvindo a boa notícia de salvação, plano de salvação, assim como nós um dia estávamos desgarrados, irmãos, em um charco terrível, em um lamaçal tenebroso. Eles, ouvindo a palavra de Deus, assim como nós, virão para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Muitas vezes não é questão de coração duro, é questão de falta de clareza. Precisamos comunicar as boas novas do reino, o evangelho, com clareza, e o Espírito Santo estará convencendo aqueles que hão de ser salvos. Nós proclamamos as boas novas do reino, salvação. Só o nosso Senhor pode resgatar, pode convencer e salvar. É de grande importância nós estarmos juntos. O perigo de não congregar. Os que estão unidos em Cristo também devem estar unidos entre si. Deixar de congregar pode caracterizar pelo menos 3 coisas. A primeira, desobediência à palavra de Deus. É desobedecer à palavra de Deus, porque a palavra de Deus é bem clara, está explícito, está muito cristalino que nós devemos congregar. Segundo, debilidade espiritual. Por quê, irmãos? Porque um cristão que tem saúde espiritual vai desejar estar junto com os seus irmãos, com os membros da nossa família, a família de Deus. E 3, morte espiritual. A pessoa que não deseja congregar está morta espiritualmente. Precisamos, irmãos, buscar em Deus vida espiritual, e tendo saúde espiritual, obedecendo a palavra de Deus e estando vivo espiritualmente, desejaremos estar junto com os nossos irmãos também, dando continuidade ao que fazemos diariamente, pois nós cristãos levamos uma vida pia, uma vida de piedade, uma vida de jejum, de oração, de tomar tempo para debruçar sobre o rolo sagrado, sobre as sagradas letras, e a continuidade é estar junto no templo, na casa de oração. Os benefícios de congregar. Congregar nos traz benefícios. São muitos os benefícios que o crente desfruta ao congregar. Aqui estão alguns. Adoração comunitária. Temos a oportunidade, irmãos, de adorar a Deus de forma junta, coletivamente. Quando nos encontramos com o evangelho e o recebemos, é sempre através do contato com outra pessoa, criando um elo para que possamos, por nossa vez, compartilhá-lo. Então, é de grande importância estarmos congregando, porque alguém que congregava também pregou o evangelho para nós e depois de ouvirmos a palavra do nosso Deus, fomos discipulados dentro do templo, e aqui estamos para também
assim como fomos alcançados, alcançar outras vidas. Edificação mútua. A edificação mútua dos membros da igreja ocorre por meio da comunhão, do ensino bíblico, da adoração, do exercício dos dons espirituais e ministeriais. E isso acontece quando estamos juntos, irmãos. Há, então, essa edificação mútua e só é possível quando nós estamos congregando. Saúde espiritual é de extrema relevância e todo membro do corpo de Cristo que está saudável espiritualmente estará então ali caminhando para o templo. Somos chamados para servir na igreja local com o propósito de adorar a Deus, servir e edificar uns aos outros em amor. Assim sendo, não podemos deixar de viver a nossa divina vocação como corpo de Cristo, que é estarmos unidos. Amados, que Deus vos abençoe. Chegamos aqui ao término de mais uma pré-aula. Deus me dando vida até lá, querendo o bom Deus. Na próxima pré-aula, na pré-aula de número 6, iremos falar sobre a relevância da igreja cumprir o seu papel na integração e discipulado agregador. Vamos orar? Deus amado, nós louvamos e engrandecemos o teu santo, bendito e precioso nome. Obrigado, meu Deus, por essa grande oportunidade de livremente, ó Pai, proclamar a sua bendita e preciosa palavra, derramar, Senhor, o evangelho, as boas novas de salvação. Meu Deus amado, muito obrigado por nos usar como instrumento, como um vaso de barro, como um canal nas tuas mãos. Faça o que quiser da nossa vida, Senhor amado. É a tua vontade que buscamos e que queremos, ó Pai, a tua vontade antes da nossa. Peço uma bênção especial por todos os meus irmãos que estarão assistindo mais essa pré-aula. Ó Pai amado, o Senhor conhece a necessidade de cada um. É bem verdade que o Senhor, ó Pai, o Senhor mesmo é o nosso quinhão, o nosso galardão, a nossa recompensa, a nossa herança. Mas sabemos, ó Deus, que Tu és um Deus que cuida de cada um de nós. Tu és o nosso paladino, nosso defensor corajoso, e atende, meu Senhor amado, as nossas orações. Há uma convicção no nosso coração, ó Pai, que Tu és um Deus vivo, e por isso, ó Pai, pedimos a Tua ajuda, ó Deus. Nos dê coragem, força, ânimo, ousadia, para continuar cumprindo aqui, Senhor, na peregrinação, palmilhando essa vereda no planeta Terra, a nossa missão, a missão de anunciar as boas novas do reino. Entregamos nossas vidas nas tuas mãos, assim oramos e lhe agradecemos por tudo, em nome de Jesus.